paradinho. Boa noite. Que a paz do Senhor Jesus nos envolva a todos nós nesse momento, nos faça abrir os corações e as mentes para que a gente possa captar pelo menos um pouquinho da palavra do Evangelho. Antes de propriamente iniciarmos a palestra, eu gostaria de fazer um agradecimento a vocês, ao nosso querido Wender, que nos convida sempre, eu, a Andréia, sentimos muito prazer em estar aqui no SEAB, junto de vocês, de fazermos as palestras, quando fizemos a de Francisco, as palestras que a Andréia já fez. É um grande prazer poder estar com vocês, é um grande prazer poder falar a vocês. Viu? Então a gente se sente muito gratificado. E hoje, mesmo sem saber qual seria a leitura, e nós sabemos que nada é por acaso, a leitura cai justamente naquilo que nós iríamos falar. E eu confesso que nós não combinamos, Wender? Nós não combinamos o tema da palestra, mas a palestra se chama Que Buscais. Inúmeros são os pedidos que nós endereçamos ao plano maior. Inúmeros são os pedidos que nós endereçamos a Jesus, que nós pedimos a Deus. E como a leitura pôde bem nos dizer, pede e vos será dado, batei e abrir-se-vos-á. Assim nos deixou essa promessa Jesus. Porém, muitas vezes, nós temos a nítida sensação de não estarmos pedindo corretamente, ou de não estarmos formulando corretamente aquilo que nós desejamos. Acho que todo mundo já teve esse momento em sua vida, de dizer, de pedir alguma coisa a Jesus, de pedir algo ao plano maior, de pedir a Deus, e sentir que as coisas talvez não tenham fluído porque talvez nós não tenhamos sabido o que pedir. É bem verdade que em nossos petitórios a gente pede pela saúde, a gente pede pela nossa situação financeira, a gente pede pela família, a gente pede por uma desavença que houve em casa. Ou seja, os pedidos quase sempre são todos eles materiais. Mesmo aqueles que envolvem um sentimento familiar, mas ele não deixa de ser terreno, ele não deixa de ser dessa encarnação. E o que é que nós temos pedido para a nossa vida espiritual? Nós já temos a compreensão de que a nossa vida verdadeira é do lado de lá. Nós estamos aqui num curto período, numa passagem muito curta, somos espíritos vivendo uma situação carnal, uma experiência carnal. Não o contrário. Nós não somos matéria vivendo aqui na casa ou nas casas espíritas uma experiência espiritual. As pessoas falam muito... é que o som está me confundindo um pouco. Então, nós temos esse pedido quase sempre direcionado para as coisas materiais. E o que é que nós temos pedido para o nosso sentido espiritual? Sabendo que a nossa vida verdadeira é do lado de lá. Existe um texto de Emmanuel, que eu coloquei aqui no celular para poder ler para vocês, e a gente poder refletir juntos em cima disso. Esse texto de Emmanuel encontra-se no livro Caminho, Verdade e Vida. E ela é uma lição que se chama Que Buscais? Ele começa com um versículo do Evangelho e depois, como é do costume de Emmanuel, em toda a série evangélica, em cima desse versículo, ele discorre toda uma resenha para que a gente compreenda. Então ele diz assim: e Jesus,
Voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? Isso está em João, capítulo 1, versículo 38. A vida em si é um conjunto divino de experiências. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de constituir o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Os homens, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos no jogo inferior dos interesses egoísticos. Os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, eivada de privilégios e preferências. Outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Esquecem-se de que o Cristo ensinou e exemplificou. A cruz do Calvário é um símbolo vivo. Quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. Ninguém se esqueça a verdade de que o Cristo se encontra no umbral, na entrada, de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que entram: que buscais? Que buscais? É em cima dessa reflexão de Emmanuel que nós vamos desenvolver hoje a nossa conversa. Que buscamos? O que é que estamos buscando cada vez que entramos para dentro da porta de uma casa espírita, para dentro de uma igreja católica, para dentro de um salão evangélico? O que estamos buscando? Como nos diz Emmanuel, Jesus está na porta de cada templo religioso. Então, notem que Emmanuel não está definindo aqui doutrina espírita, católica ou evangélica, não. Na porta de cada templo religioso, seja ele budista, seja ele hinduísta, Jesus é o governador espiritual de todo o mundo. As religiões são apenas estágios onde os espíritos estagiam. Pode mudar a doutrina, pode mudar a religião. O nosso Cristo, nosso governador espiritual é o mesmo. E ele está na porta de cada templo perguntando a todos nós: que buscais? O que é que nós estamos buscando quando nós entramos aqui? É o alívio para as nossas dores? Para as nossas doenças? Para os nossos problemas? Para as dificuldades que a gente encontra? Para isso ele deixou escrito no Evangelho: pede e vos será dado. Pede como? Pela oração. Por essa comunhão direta que ele deixou para nós. Pela oração, nós nos comunicamos com Deus e pedimos aquilo. Então ele não está proibindo de que se peça, mas ele está indagando o que é que nós estamos procurando. Que buscais? A nossa elevação espiritual é muito mais importante do que propriamente a nossa saúde física. Querem ver? Será que poderíamos afirmar, será que nós poderíamos acreditar que Jesus teve essa passagem pela terra apenas para curar o cego, curar o leproso, fazer andar ao manco, ao coxo?
Não, não. A mensagem de Jesus é muito maior do que isso. É para que nós curemos o nosso espírito. Então, quando adentramos adentro de uma religião, seja ela qual for, de um templo, seja ele qual for, devemos nos indagar: o que é que eu estou buscando? Eu estou buscando só o alívio para as minhas dores? Para as minhas dificuldades? Ou será que eu estou buscando a minha elevação espiritual? Como diz Emmanuel, a minha iluminação em direção a Deus. Nós precisamos estar conscientes, muito conscientes, de que o nosso espírito carregará daqui da matéria para o plano espiritual tudo o que nós tivermos feito e praticado de bom, mas também carrega o que nós fizemos de mal. Aquilo que nós fizemos errado, aquilo que nós erramos novamente. E olha, meus irmãos, a gente vem errando séculos atrás de séculos. A gente vem errando aí talvez por milênios. Nesta encarnação, nos foi dado este privilégio de poder conhecer de perto o Evangelho de Jesus de uma forma rediviva, de uma forma que nos abre, nos amplia o horizonte, nos mostrando que a vida espiritual é o que realmente tem importância. A vida espiritual, a nossa vida depois daqui, é o que vai ter importância. E se nós não aproveitamos esta oportunidade que nós estamos tendo agora, é muito difícil a reencarnação depois, viu, gente? A gente estava vendo uma palestra outro dia aí, justamente falava isso. Se não me engano, o próprio Haroldo. É muito difícil reencarnar no planeta Terra, gente. Nós estamos no planeta Terra, só para vocês terem uma ideia, somos hoje aproximadamente 8 bilhões de espíritos encarnados. Então, você conta assim, a população da Terra, 8 bilhões. Mas existem 22, 23 bilhões de espíritos esperando para reencarnar, que fazem parte desta aura da Terra, que estão aqui nesse planeta. E é muito difícil isso, muito difícil. Ouvíamos desse próprio palestrante que um espírito que acompanhava André Luiz, numa de suas andanças no plano espiritual, aprendendo para poder nos mandar esse ensinamento, ele encontra um irmão que estava já há 20 anos no plano espiritual, né, fazendo lá os trabalhos, trabalhando, era um mentor, né, 20 anos trabalhando, resgatando irmãos, resgatando espíritos, ajudando no hospital espiritual, 20 anos. Mas ele não conseguia reencarnar. Porque havia um intrincado problema na última encarnação dele. Ele havia assassinado a sua madrasta. O pai era muito rico, casou de novo com uma mulher jovem, ele queria toda a herança para ele, e ele então assassina a sua madrasta. E ele está lá no plano espiritual lá agora, trabalhando, tal. O pai já estava pronto para reencarnar, a mãe já estava prontinha para reencarnar, para recebê-lo, para ele se redimir desses erros. Mas ele não conseguia encontrar a sua madrasta, a quem ele havia assassinado, no plano espiritual. E aí André Luiz pergunta, mas os mentores não sabem onde eles estão? Não conseguem localizar? Sim, conseguem, sabem. Mas isso faz parte desta provação dele. Isso faz parte. Então, a gente não tem provação só aqui no plano físico, não. Nós temos provação lá no plano espiritual também. E ele estava há 20 anos procurando por ela para poder lhe pedir perdão, para poder pedir para reencarnar novamente.
Então, notem, meus irmãos, que nós devemos aproveitar essa oportunidade e quando adentramos a casa espírita, ou ao salão evangélico, ou à igreja católica, né, a catedral, seja onde for, nós devemos aproveitar esta oportunidade para pedirmos a elevação espiritual, a nossa iluminação espiritual. Nós sabemos que é premente, que é necessário a cura de uma doença, uma ajuda para que eu saia de tal situação, para que resolva um problema familiar, para que eu possa me refazer com aquele filho com quem eu briguei, ou com aquele pai, com aquela mãe a quem eu me desajustei, né? Esses são os petitórios que nós fazemos. Mas quando adentramos a casa e quando nos dedicamos à doutrina espírita, é muito importante que nós tenhamos em mente isso, a nossa elevação espiritual. Mas olha, Lucas, você está falando aí de elevação espiritual, elevação, o que é isso? É justamente o nosso crescimento enquanto espírito. É a compreensão de que o que nós estamos passando, seja ele uma dor física, uma doença, seja ele uma necessidade, né? Isso está vindo porque é necessário para que nós aprendamos com ela, para que a gente possa aprender com ela e fazer disso uma elevação. Mas como disse Emmanuel, nós fazemos disso uma rogativa para Deus o tempo inteiro. E ainda ficamos bravos se não somos atendidos. Ainda ficamos descrentes se não somos atendidos. Se não é alcançada a graça, a gente fica descrente. É capaz até de brigar com o santo. Não é verdade? Só que a gente não está conseguindo ver, não está conseguindo ter essa visão de que tudo isso que nós estamos passando é para o nosso crescimento. Jesus faz diversas indagações no Evangelho. Mas ele precisava fazer indagação? Será que Jesus precisava indagar, perguntar? Ele não sabia? É lógico que ele sabia. Por que ele fazia indagações? Para nos fazer justamente raciocinar o porquê. São diversas indagações. Nós podemos falar aqui o que buscais. Essa passagem do que buscais, só para ficar claro para vocês, estava João Batista, né, junto com Tiago e João menor, o João evangelista, que ainda era muito jovem. E quando Jesus passa andando, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus, eis o Mestre. E eles começam a seguir Jesus. Eles começam a ir pelo caminho, seguindo. E Jesus já tinha se dado conta de que eles estavam seguindo. Em determinado momento ele para, vira para trás e pergunta: que buscais? Será que Jesus precisava perguntar o que os apóstolos dele estavam buscando? Ele já sabia que eles seriam os apóstolos dele. Precisava Jesus perguntar: por acaso colhe-se figos de abrolhos? Não. Uma vez na palestra da Andréia, ela conta aqui a história do cego Bartimeu, que chega até Jesus e ele pergunta: que queres que eu te faça? Era necessário que Jesus perguntasse? Não. Ele sabia toda a resposta. Mas as perguntas ele nos deixou para o nosso ensinamento, para o nosso aproveitamento. E esta é uma das mais importantes que nos ocorre nesse momento. Que buscais? Todos nós estamos vendo aí o mundo, né? Parece aí que a coisa vai de mal a pior, parece que a coisa aí está só piorando. E na verdade não é. Está tudo melhorando. Está tudo melhorando e muito. Nós é que ficamos focados, centrados nos nossos problemas íntimos mesquinhos. E não estamos conseguindo ver que o mundo vai avançando. Apesar de todas as coisas que acontecem aqui, no país aqui, e nas guerras lá fora, apesar de tudo isso, tudo está
no divino controle de Deus Pai. Então, se essas coisas estão acontecendo aqui no país, é porque há um propósito para esse país. É preciso que o escândalo aconteça para que as coisas se renovem. Mas ai daquele por quem vem o escândalo, né? Não foi assim que Jesus disse? O escândalo é necessário, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Então, essas coisas todas que acontecem, que nos chateiam, que nos magoam, seja na nossa vida pessoal, ou seja na nossa vida comunitária, né? Tudo isso tem um propósito. E tudo está melhorando. Tudo está se tornando melhor. Algumas pessoas não são capazes de enxergar isso porque o olho fica voltado apenas para aquilo que é ruim. Mas é que também, meus irmãos, o bem não tem divulgação, né? É só o que é mal, é que tem mídia, que tem divulgação. As coisas boas não são divulgadas, são normalmente muito anônimas, são normalmente muito esquecidas. Mas acreditem, há mais gente fazendo bem do que o mal. Há mais gente honesta do que desonesta. Tem mais gente procurando a paz do que fazendo a guerra. Essas coisas são ainda pequenas diante do bem que a gente vê o mundo evoluindo. Mas voltando a nós, voltando à nossa pessoa, o que é que nós estamos buscando? O que é que nós realmente temos buscado e pedido a Deus? Eu acho que nós devemos começar a pensar nisso como um remédio salutar, daqueles remédios assim que resolvem tudo na nossa vida. Esse remédio se chama: Senhor, dai-me a visão do que pode construir a minha vida e do que pode destruir a minha vida. Mas não me permita pensar no materialmente. Me faça pensar espiritualmente. Como é que eu construo a minha iluminação espiritual? Como é que eu cresço espiritualmente? Porque a minha vida daqui a alguns anos, poucos anos até, né? Infelizmente, meus irmãos, mas daqui a alguns anos a vida já não é mais aqui, é do lado de lá. O que eu estou me preparando para lá? Se eu já passei mais da metade da minha vida, o que eu ainda estou pedindo pelas coisas materiais e terrenas? Ah, mas sabe o que é? Que a gente precisa viver, né? Ah, a gente tem que viver aqui nesse mundo, porque afinal de contas tem que trabalhar, tem que... Sim, é verdade. É. Mas o nosso petitório é apenas isso? Senhor, me cura da doença que eu estou tratando há tanto tempo, assim, assim, assim. Sim, que bom que pede, mas e o espírito? Ah, me ajuda nessa dificuldade que eu estou atravessando um momento financeiro, que eu estou sem emprego. Sim, isso é bom, isso é ótimo. Pede e vos será dado, batei e abrir-se-vos-á. Mas e o espírito? Então, meus irmãos, quando nós começarmos a pensar nas nossas orações, né, individuais, nas nossas orações em casa, quando sentamos na cama, sozinhos, e pensamos, o que é que nós estamos pedindo? Né? Tem uma história do Chico, eu gosto muito de contar essa história. A Andréia já deve estar cansada de ouvir essa história. Eu gosto muito de ouvir porque ela nos dá uma noção de visão. Chico Xavier estava lá nos trabalhos, né, da casa espírita, e ele estava lá psicografando, estava lá cheio de gente, na sessão mediúnica, e isso daí invadia as madrugadas, ia lá até 2, 3 da manhã. Por esse horário encerrava e saía todo mundo, o Chico ia lá, fechava a porta. Nisso, para um carro muito chique, naquela época, né? Lá nos idos de 60, 50, 60, para um carro muito chique na porta,
desce um homem muito rico, um empresário, e fala: o senhor que é o seu Chico? Pois não, ele naquela humildade dele. Seu Chico, eu perdi o meu filho e eu preciso de uma comunicação do meu filho. Eu preciso de uma carta do meu filho. O Chico, muito singelo, né, muito doce, falou: ô, meu querido, o telefone só toca de lá para cá. Não é assim, eu preciso de uma comunicação do meu filho, né? Ele falou: o senhor não está entendendo. Enfiou a mão dentro do paletó, tirou um talão de cheque, uma caneta e falou assim: quanto custa uma mensagem do meu filho? Nesse momento, o Chico, que tinha 1,60 m, assim, ficou com 2 metros de altura, né? Porque não foi ele quem respondeu, foi Emmanuel que tomou conta da situação e disse assim para ele: meu irmão, você está equivocado. O seu filho desencarnou porque você não deu a ele o que ele precisava. Você o viciou no seu dinheiro. Tudo o que ele queria, você comprava. Tudo que o seu dinheiro pôde comprar, você deu a ele. Você nunca o ensinou a trabalhar, a cuidar dos bens da família, a se voltar para a família. E ele se suicidou com um carro. O seu segundo filho também se suicidou em cima de uma moto. Pelos mesmos motivos. E você ainda está querendo processar o motorista do caminhão que não tem culpa nenhuma. Você viciou seus filhos no seu modo de vida, de comprar, de ter tudo no dinheiro. Mas aqui isso não vai ser possível. O irmão guardou o talão de cheque, entrou no seu carro, virou, foi embora e nunca mais apareceu. E se ele tivesse pedido visão? E se ele tivesse pedido para ser iluminado por Deus? O que eu devo fazer? O que é que eu devo buscar? Eu perdi 2 filhos. O que isso me ensinou? O que isso está me ensinando? O que eu precisava aprender que eu não aprendi? Nós estamos, meus irmãos, quase sempre reincidindo nos mesmos erros de séculos atrás. Se a gente vem para uma encarnação com muito dinheiro, a gente abusa do dinheiro. Se vimos para uma encarnação muito bonitos, corpo muito perfeito, nos perdemos na sensualidade. E assim por diante, todos os problemas que nós temos na nossa vida. Se eu estou tendo um problema de fígado, de estômago, se eu estou tendo um problema com a minha alimentação, onde é que eu estou errando, que eu estou cometendo os mesmos erros do passado? Se eu estou tendo um problema com meu irmão dentro de casa, ou com meu pai, ou com a minha mãe, ou com a minha esposa, o que é que eu estou fazendo de errado que eu venho cometendo há séculos e séculos? Nesse momento, o pedido, o petitório a Deus não é pela situação, ou pela situação financeira, ou pelo irmão, ou pelo pai, ou pela mãe. Nesse momento, o pedido é: Senhor, me dá a visão, me dá a iluminação. O que é que eu preciso fazer que eu não estou fazendo? Onde que eu preciso acertar que eu não estou acertando? Será que eu vou gastar mais uma encarnação? Será que eu vou gastar mais uma encarnação me perdendo novamente nos mesmos erros? Eu não estou livre de cometer novos erros, mas os velhos erros que eu já cometi. E olha, gente, a gente sabe. Como é que eu vou saber se eu estou cometendo os erros? A gente sabe. A gente pode não se lembrar, mas a gente sabe. Um problema na nossa vida que é recorrente, comumente acontece, é porque a gente está errando. Uma pessoa que
se casou, não deu certo, separou, casou de novo, não deu certo, separou, casou de novo, separou, fez isso a terceira, quarta vez. Não, meu irmão, você tem um problema de relacionamento aí que você está carregando há muito tempo. O que você está fazendo que você está errando tanto nisso? Ah, eu passo muito mal, eu estou muito mal de saúde, porque quando eu como não sei o que me faz mal, e eu fico, você está errando, você está comendo o que você não deveria. Ah, mas tudo que eu faço eu perco dinheiro, tudo que eu faço não dá certo, dos meus planos. Meu irmão, você está incidindo nos mesmos erros. Então é isso, meus irmãos, que Jesus muitas vezes nos pergunta: que buscais? O que é que você está buscando na casa espírita, na igreja, no salão evangélico? O que você está buscando? É só o paliativo, o socorro imediato para essas coisinhas corriqueiras do dia a dia que acontecem? Ou será que é o seu crescimento espiritual? Ou será que é a visão, como aquele pai que não pediu? A visão do que é que eu preciso fazer na minha vida? O que é que eu preciso acertar na minha vida? Olha, meus irmãos, eu garanto, a nossa ligação mais imediata é o mentor espiritual que temos ao nosso lado. E cada um de nós tem o seu mentor, que nos acompanha desde antes mesmo de nascermos, antes mesmo de encarnarmos. Ele participou junto do nosso planejamento. E isso é uma outra coisa, hein? Nós planejamos a nossa encarnação. Eu, Andréia, você, todos nós já tivemos vida de riqueza, vida de fartura. Já fomos seres muito amados por alguém, desejados por alguém. Todos nós já passamos isso. Tenho absoluta certeza disso. Como também já sofremos muito, já passamos por muitos sofrimentos. Por isso, o nosso espírito, nessa preparação da reencarnação, pediu para que viéssemos aqui, dessa forma, nessa família, junto dos irmãos que nasceram dentro da nossa casa, com esse pai, com essa mãe, com essa esposa, com esses filhos. Nós pedimos isso. Porque quando nós estamos lá no plano espiritual, a gente fica muito arrependido de tudo que nós perdemos na última encarnação. E aí a gente quer programar tudo para essa encarnação, e os nossos mentores, esse mesmo que está ao seu lado agora, né, deve ter falado assim: não, meu irmão, vai devagar, não, isso você não vai aguentar. Não, eu quero nascer cego, surdo, mudo, porque assim eu resgato. Não, meu filho, faz isso não. Você não vai aguentar tudo isso. Vamos devagar. Né? Nasce só com um probleminha aqui, mais lá na frente, lá pelos 30 anos, 40 anos, você vai ter ali um problema de fígado e tal. Isso vai fazer te impedir de comer algumas coisas, mas você tem que cuidar. Senão isso daí vai virar uma doença crônica mais difícil. Tenho certeza, meus irmãos. Nós pedimos o que nos acontece. E o que nós não pedimos, nós causamos com os nossos distanciamentos do caminho. Porque a nossa encarnação não é uma coisa linear. Não é uma coisa reta que você programa assim. Ela é um caminho. Só que tem várias ramificações. E a gente costuma quase sempre pegar o caminho errado. Aí o que acontece? A dor vem como um aguilhão, né, como uma vara, para cutucar e te fazer voltar para o caminho reto. Voltar para o caminho certo. Então nós precisamos começar primeiro a entender as dificuldades e os problemas que nós temos como o que nos corrige e nos traz para a reta. Vocês já conseguiram se imaginar entrando aqui numa casa espírita, ou numa igreja, ou num salão, se vocês não tivessem problema nenhum? Vocês procurariam Jesus? Se eu fosse rico, né, tivesse uma mansão maravilhosa, barcos, até avião, iate, vocês acham que estava dentro da casa espírita?
Não. Era mais uma encarnação perdida. Onde nós pedimos para vir, nós viemos. Então, vamos ter muita resignação com o que nos acontece. Vamos pedir, sim, a Jesus pelos nossos males físicos, pelas nossas dificuldades. Vamos pedir com coração, com fervor, com fé. Mas vamos principalmente pedir a nossa elevação espiritual. E cada vez que adentrarmos, seja que templo for, que a gente consiga se lembrar que Jesus está na porta, em verdade, nos perguntando: que buscais? Que buscais aqui, meu querido? O que é que você está buscando aqui, meu ser amado? Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, hoje e sempre. Assim seja. Eu gostaria de pedir aos irmãos que controlam, pois não, gostaria de pedir aos irmãos que terminamos a palestra. Vamos à nossa oração. Nós mesmos fazemos a oração aqui? Ah, que bom. Deus Pai de amor e bondade, amado Mestre Jesus, Senhor, obrigado por estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor, mais uma vez. Obrigado por podermos nos instruir, podemos aprender, podemos ouvir, nos comunicar. E rogamos, Senhor Jesus, que a vossa palavra, que o seu evangelho possa adentrar os nossos corações, possa fazer morada em nossos corações. Que possamos aprender a tua palavra, Senhor Jesus, e que possamos aproveitar o máximo que for possível essa encarnação onde estamos. Nos abençoa, Senhor Jesus, nos ilumina. Rogamos aos mentores desta casa tão querida, o SEAB, a equipe espiritual, a equipe médica espiritual desta casa, que possam nos trazer, em nome de Jesus e por misericórdia, o bálsamo curativo necessário para todos nós. Que possa ser derramado principalmente, não só em nossas enfermidades, mas em nosso coração, o bálsamo, a compreensão, a luz. E assim, felizes e agradecidos, saudamos a todos os mentores da casa e aos nossos mentores individuais, que são os que nos trazem aqui. Obrigado, irmãos, por não desistirem de nós. Obrigado por nos conduzirem nesta encarnação. E assim, felizes, agradecidos, louvamos o teu nome, Senhor Jesus. Que assim seja, graças a Deus.